A paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa, louvando, adorando, bendizendo o seu santo nome. Estamos aqui com o objetivo de estarmos diante do Senhor, aprendendo mais dele. Estamos meditando dentro do tema Teologia do Desperdício. Isso começamos nesta manhã, um subtema que é o desperdício, que aparece nas cartas paulinas. Nós temos trabalhado o contexto do desperdício como um pecado, como algo que não é agradável ao Senhor, como é algo que macula todas as bênçãos e provisões que o próprio Deus tem nos concedido. O primeiro texto que nós vamos ler está em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, do 12 até o 21, 3 versículos cada um, por gentileza. Romanos, capítulo 12 a 21, 3 versículos. Romanos, capítulo 5, perdão. Romanos, capítulo 5, versos 12 a 21, 3 versículos cada um. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta por não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava a prisão de Deus. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Pausa. Helena 20. Sobre a lei, para que abusasse ao juízo, mas aonde abundou o pecado, superabundou Felipe 21. a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Esse texto ele vem falando sobre o maior desperdício, a queda do homem. O ser humano foi criado dentro de um ambiente perfeito, um ambiente sem dor, sem mácula, sem problema, e o homem cai. A desobediência de Adão, sem qualquer dúvida, foi o maior caso de desperdício desde a criação até o presente. Não há ato dentro de toda a criação que trouxe tanto dano como a queda de Adão. Um desejo, uma vontade. Isso é importante a gente verificar, porque quando nós olhamos uma situação como essa, a gente começa a tentar mensurar de alguma maneira a consequência dos nossos atos. Nós olhamos para os nossos atos como temporais e que eles não têm consequência, mas eles têm. A gente tem o exemplo de Adão, que foi o maior deles, o maior dano de todos, e os nossos atos eles continuam trazendo consequências sobre as nossas vidas.
Muitas vezes nós queremos que aquilo seja tirado, você ora a Deus, ó Deus, passa. Não, não vai passar, porque a consequência do nosso ato, ela vai continuar. Estava conversando com um pastor essa semana, a respeito do tema maldição hereditária, que é um tema que ele é bem complicado para as pessoas abandonarem, em que as pessoas elas acham que tudo é uma questão de demônio, e aí se eu cometi o pecado do roubo, porque o demônio disso, daquilo, e você tenta de alguma maneira fazer uma nominação dos demônios como responsáveis pelos pecados que nós mesmos cometemos. E aí ele falou sobre a questão da maldição hereditária, e eu olhei para ele e falei assim, a única maldição hereditária que tem é a maldição do pecado de Adão. A maldição do pecado de Adão, sobre aqueles que não têm Cristo no coração, ela perdura, ou seja, a consequência daquele pecado continua sendo sobre a vida das pessoas e vai levar à morte com a vida eterna no inferno. Para aqueles que são salvos, para aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, nós temos uma variável, eu queria dizer essa variável para ser uma constante, que é todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então a maldição hereditária ela deixa de existir nesta condição como algo que vem trazendo de geração em geração. E aí eu citei um texto que é muito conhecido, lá do Antigo Testamento, que fala sobre a condição das maldições, maldito isso, maldito aquilo, e ali ele está falando apenas da consequência dos nossos pecados. E aquele exemplo sempre que eu dou para vocês, se você come muito sal, você vai ter problema de pressão. Se você fuma, você vai ter problema de pulmão, não tem saída. Você vai naturalmente ter uma depreciação do teu organismo em relação àquele mau uso daquela máquina. Da mesma maneira que o nosso carro, a nossa casa, os bens que nós temos, quando nós utilizamos de forma errada, eles também trazem consequências. Com palavras escolhidas a dedo, Paulo descreve as consequências do pecado original. Novamente, Romanos 5,12, por gentileza. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em Adão, nós somos pecadores diante de Deus. Quando você nasce, a primeira coisa que acontece é um selo que você recebe de pecador, uma pessoa que está condenada ao inferno. Aquele selo é um selo que vai para todos, porque todos pecaram. E aí, com a vinda de Cristo, com a ação de Cristo nas nossas vidas, o que acontece é que esse selo é tirado, e aí nós recebemos um selo da salvação. Não foi apenas a perda do paraíso que ocorreu, mas também a perda da comunhão com Deus. As pessoas, quando olham a consequência do pecado, elas olham normalmente em termos materiais. Há uma luta, uma dificuldade, uma perseguição, olha para uma condição de falta de recurso financeiro. Mas a coisa que pior que aconteceu ali não foi a perda dos bens ou das facilidades, em que o homem ele não tinha que trabalhar, não tinha que se esforçar para que a terra desse o fruto. O homem ele não tinha que acordar cedo e ir dormir tarde, porque se ele não fizesse isso não tinha o alimento ele era garantido. Que é algo que a gente vê nas Escrituras Sagradas, em que buscando o reino de Deus e sua justiça, o básico nós vamos receber, o Senhor não vai permitir que nós morramos. E aí a gente vê, inclusive, a mulher, que a partir do pecado também, ela dá à luz em dores. A gente tem acompanhado a Esther, com toda a dificuldade, com toda a dor que ela tem sentido, tanto no pré-parto, como vai sentir também no pós-parto. E as pessoas, elas não dão valor para a questão da comunhão com Deus. Uma pessoa hoje falou, essa semana falou comigo assim, pois é, pastor, a grande dificuldade é que a gente busca as coisas dos homens em vez da glória de Deus. E a gente não se constrange em relação a isso. Porque a gente coloca as nossas necessidades materiais acima das espirituais e nós continuamos tentando romper e a gente não vai romper. Deus tem todo o tempo do mundo e aguarda que você se convença e você mude o seu comportamento, senão o sofrimento ele vai perdurar. Da mesma maneira que quando um filho age de uma maneira errada e um pai traz um castigo, o castigo ele perdura até que o filho se corrija. E o pai ele não faz diferente. Deus não faz diferente. E eu vejo muitos de vocês perdurando no mesmo problema e tendo os mesmos sofrimentos por um mês, um ano, 10 anos e muito mais.
E a falta de comunhão com Deus faz com que você não saiba para onde você vai. E você começa a atirar para todo quanto é lugar, porque você não entende que você tem que parar e buscar a direção de Deus. Pessoas aqui, dei já esse conselho muitas vezes, para e vai aos pés do Senhor. Separa um dia, vai para um parque, se ajoelha na grama, se quebranta diante do Senhor, e só sai dali quando o Senhor falar com você. Mas a gente tem a nossa agenda, não, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, e você acaba deixando de receber e ter esta comunhão com Deus. Houve uma destruição da harmonia entre os descendentes de Adão com a figura de Deus. Tanto que a tirada de Adão e Eva do jardim do Éden e colocada a espada de fogo em volta do local para que não fosse encontrado, um local que existe ainda nos dias de hoje, não uma historinha, não um misticismo. Essa região está preservada mesmo que nós não a vejamos, mesmo que pessoas não tenham acesso, aquele local continua existindo. Eu estou fazendo um curso sobre novo céu, nova terra, e aí o pastor ele falava a respeito exatamente dessa situação, de que um cientista não cristão, ele fez uma análise do DNA e ele chegou à conclusão que o DNA humano, ele não é DNA para se viver 80 anos, 100 anos, é para viver eternamente. E ele não conseguia entender por que o ser humano morria. E a resposta é que no Jardim do Éden havia uma fruta que era a fruta da árvore da vida, em que diariamente, semanalmente, mensalmente, a Bíblia não especifica, Adão ia lá, Eva ia lá, comia daquela fruta, eles tinham um renovo da sua energia e eles continuavam vivendo. O ser humano ele é feito para viver para sempre. Não debaixo dessa tristeza, não debaixo dessas lutas e dificuldades. Eu olho para a Rô, quando a gente sai para caminhar, e eu falo, Rô, eu vejo assim, famílias como a do Felipe, como a do Nicolas, e eu olho e falo assim, vai ralar muito ainda. Ainda vai ter muito caminho, entendeu? Muita coisa para caminhar. Bebês e crianças menores. E aí eu estava ouvindo uma música do Rod Stewart, que falava assim, Forever Young, ou seja, para sempre jovem. Se tem uma coisa que eu não quero, é ser para sempre jovem. Eu quero ter o meu ciclo, chegar a uma época, entendeu, que eu envelheço e eu sou recolhido ao Senhor. E essa ideia é exatamente o desejo da comunhão com Deus. Em você buscar de Deus esta comunhão e você ter nele algo muito mais importante do que a vida terrena. Ontem eu estava conversando com a Vânia e eu contei uma ilustração que eu ouvi essa semana que eu achei extremamente interessante. Alguém que é fã de futebol aqui? Que gosta do time? Mais ou menos? Então vem cá, Felipe. Vem cá, Felipe. Paulo, quando você faz essa ilustração aí, você falou que existe Jardim do Éden até hoje. Sim. Isso nós estamos falando físico? Fisicamente. O Jardim do Éden está guardado em algum lugar. Tá, entendeu? Tá guardado. Então vamos lá. Quer continuar para fazer alguma coisa? Não, é só... Essa ilustração é interessante, tá? Que time você torce ou que você gosta? Flamengo. Vasco. É Vasco? Isso. Alguém quer vir no lugar dele ou não? Se quiser, porque ele, não vi que ele está muito assim. Ele é só ferrou, coitado. Não, mas eu quero uma pessoa que goste do time mesmo. É ele? Eu sou vascaíno até hoje. Então, beleza. Beleza, você gosta do time do Vasco. Vamos fazer uma ilustração. Quem que é o maior concorrente do Vasco? Flamengo. Final do Campeonato Mundial, Vasco e Flamengo. E é no horário da igreja. Tudo bem? Aí você, como um bom cristão, você abre mão de ver a final e você está com o coração ansioso. E aí você vem para a igreja e você começa a ver estouro de fogos e o povo andando com o carro lá, a bandeira do Vasco, você entende que o que aconteceu? Que o Vasco ganhou. Não, a bandeira do Vasco, não atrapalha meu exemplo. Entendeu? O bandeira do Vasco. Aí você chega para alguém que é amigo seu, que é vascaíno, e você pergunta para ele assim, quem ganhou? Mas não fala o placar. E o cara vai falar para você o quê? Que Vasco ganhou. Aí você chega, você mandou salvar lá no pay-per-view, você chega lá, você tem a certeza que o Vasco ganhou. E você começa a ver o jogo. Primeiro tempo, 1-0 para o Flamengo. Você fica preocupado? Não. Não, por quê? Ele ganhou. Porque você sabe que ele ganhou.
Virou o segundo tempo, Vasco 2-0. 2-1. 2-0. Não, desculpa, Flamengo 2-0. 15 minutos, Flamengo 3-0. Você sabe o resultado? Sei. Você vai ficar preocupado? Você vai olhar e falar assim, poxa, essa vitória, entendeu? A vitória vai ser massa, vai ser detonante, vai ser demais, certo? Vou acordar. Vou acordar. 35, o Vasco faz o primeiro gol. 40 minutos, o Vasco faz o segundo gol. 43, 44, o Vasco faz 3-3. Vão para os pênaltis, o Vasco ganha. Você ficou preocupado em algum momento? Não, só feliz Porque você sabia. do resultado. Aí a minha pergunta para você, se Deus ele já garantiu para você a eternidade, através do sacrifício na cruz, se Ele fala para você que Ele não vai permitir que falte o alimento, o vestuário e as coisas básicas para você, por que que a gente se preocupa? Obrigado. Mas aquele pecado original lá do Adão. Mas aí que tá, aquele pecado original, ele caiu na cruz do Calvário quando Jesus Cristo morreu. Gálatas diz que ele se fez maldito por nós. Em Romanos fala, superabundou. Tá? Então a gente tem que entender essa questão da comunhão com Deus e a questão da consequência do pecado. A consequência do pecado ela existe. Mas essa comunhão com Deus, ela tem que gerar em você um renovo e uma força de tal maneira que você consiga vencer as lutas e dificuldades sem reclamação e murmuração. Pastor Paulo, você consegue? Lógico que não. É uma luta diária do nosso ser. Mas quanto mais você busca a comunhão com o Senhor, o que acontece? Mais você consegue voltar à sobriedade mais rapidamente. Não foi apenas a perda do paraíso, mas a perda da comunhão com Deus e a destruição da harmonia entre os descendentes de Adão. Mas foi também a porta da entrada do pecado no mundo inteiro. Mas ainda, foi por meio do pecado que a morte universal alcançou a raça toda. Não havia morte. As pessoas não morriam. Eu tenho meus 58 anos, vou fazer meus 59. E eu fico olhando assim, eu creio que ainda devo ter pelo menos uns 15, 20 anos de vida aí. Mas que eu olho assim, e aí eu vejo, por exemplo, a figura da Heloísa, vejo a figura, a Helena. Vejo a Helena, quanto caminho que a Helena tem. Daqui a 5 anos, quantos anos você tem, Helena? Fale, filha. 8. Imagina a Helena daqui a 10 anos, com 18 anos. Então, tem toda uma caminhada e toda uma vida ainda pela frente, que vai ter ou mais tranquilidade, tendo comunhão com o Senhor, ou não. Por isso que a nossa função como pais é fazer o quê? Plantar isso no coração dos nossos filhos, para que quando eles tiverem com idade avançada, eles não se desviem dessa verdade, eles possam ter um pouco mais de paz. O pecado e a morte, os dois inimigos mais destrutivos que todos, estragaram o mundo, o pecado e a morte. A morte, ela é um ser. Quando nós olhamos em Apocalipse, a gente vê que quando vai haver julgamento, Deus ele vai para a morte e fala, morte, me entrega essas vidas. A gente não consegue entender se é um cara com uma foice, se é um... Não dá para entender o que é a morte, mas ele é um ser. A condição do pecado é algo que mostra e vive dentro dos nossos corações todos os dias, que faz com que a gente tenha o quê? O desejo por fazer a nossa vontade, ao invés de ter a vontade de Deus na frente. E por que isso? Porque falta comunhão. A gente não consegue mais ter tempo de leitura, a gente não consegue ter tempo de oração, a gente não consegue mais olhar para as coisas do Senhor como sendo realmente prioritárias, e cada vez mais as situações elas vão se complicar, exatamente para que o seu foco seja na força do seu braço, e não na força de Deus. O pecado e a morte, os dois inimigos mais destrutivos do mundo, de todos, estragaram o mundo. Não há nenhuma resposta fácil à pergunta por que Deus permitiu que o mal entrasse em sua criação perfeita por meio do diabo e depois pela tentação de Adão e Eva. Por que Deus permitiu? Não há resposta fácil. A gente pode fazer tentativas, pensamentos, a gente pode tentar criar situações, mas nunca no meu coração
eu dentro de uma condição material, eu vou conseguir entender por que tudo isso acontece. Quando a minha filha era pequenininha, que eu tinha total controle e domínio sobre a vida dela, e hoje ela com 20 anos, ela tem muitas das decisões dela que toma, eu tinha essa faculdade, em que se ela queria fazer alguma coisa, que eu via que era algum problema e algum dano para ela, eu falava para ela, você não vai fazer. E por mais que ela se rebelasse, nunca fez isso, mas ela batesse o pezinho e ela gritasse, mais que ela fizesse qualquer coisa, ela continuava debaixo da minha ordenança e ela não fazia, porque eu não deixava. A gente vai trabalhar bastante esse texto, essa condição à noite, dentro da condição do pedir, pedir e dar-se-vos-á. Se o teu filho pede um pão, você não vai dar uma pedra para ele, você não vai dar uma cobra para ele. E assim é Deus sobre as nossas vidas, mas Ele nos dá o arbítrio, que não é o livre-arbítrio, de nós fazermos o que nós queremos com as nossas vidas. Então nós poderíamos estar aqui com todo o nosso grupo aqui na igreja. Eu sei que o Moisés e o Carlos, eles devem estar lutando. Não sei do Alice, não sei de alguma outra pessoa que poderia estar aqui. Então a gente tem esse arbítrio, eu prefiro fazer tal coisa, eu prefiro desenvolver um trabalho, eu prefiro estudar, eu prefiro fazer isso, fazer aquilo, e é um arbítrio que todos nós temos. Só que esse arbítrio também tem consequências. O dia do Senhor é dia do Senhor, ele não é negociável. A gente tem falado isso para vocês, não é algo negociável, porque não é seu. Mas mesmo assim, nós fazemos coisas que não agradam ao Senhor. E com isso nós não temos comunhão, nós perdemos a comunhão. Mas pastor, como é que eu vou abrir mão disso? Aí é você e Deus. Como que eu vou deixar isso para depois? Isso é você e Deus. Os mesmos questionamentos que você tem, que eu tenho, são os questionamentos do povo de Israel no deserto. O mesmo questionamento das pessoas lá no templo de Jerusalém. As pessoas, elas tinham os mesmos questionamentos. E aí você tem duas opções. Ou você segue o seu caminho, ou você segue o caminho de Deus, não tem outra saída. E tudo isso tem a ver com o pecado e a falta de comunhão. O desperdício de incalculáveis dimensões tem afetado a realidade do mundo desde o dia da queda. E quando nós vemos a questão do multiverso, em que a gente olha para as questões que a Marvel traz, fala assim, poxa, o multiverso ele não foi criado pela Marvel. O multiverso ele foi criado por Deus. Há uma esfera espiritual, há algo que nós não conseguimos alcançar, em que nós achamos que isso é uma coisa que é afastada de nós, mas que ela continua sendo vívida, ela continua existindo. Estava fazendo um outro curso da semana passada, sobre Apocalipse, e aí eu fico citando isso, não é para você falar assim, nossa, como o pastor Paulo, ele é santão. Não, eu estou mostrando para você que eu estou investindo meu tempo em estudo para conhecimento. Segunda-feira agora, segunda e terça noite, eu vou começar uma pós-graduação de 6 meses dentro de estudo bíblico. Poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu estou entendendo que eu preciso buscar mais a Deus, e com isso eu estou mostrando para você que eu não estou só falando para você fazer, eu estou mostrando o que eu estou fazendo. E aí eu falo alguma coisa, nessa semana a Aisla compartilhou comigo lá, a figura de um pastor trazendo uma palavra de conforto com um chicote na mão, e é bem isso, porque você tem que ser desperto na sua vida, porque senão você vai continuar vivendo dentro do contexto temporal, e você vai continuar sofrendo, porque você não vai conseguir virar essa chave, e Deus simplesmente deixa você fazer o que você está com vontade de fazer. Não há resposta fácil à pergunta por que Deus permitiu que o mal entrasse em sua criação perfeita, por meio do diabo, e depois pela tentação de Adão e Eva. O desperdício de incalculáveis dimensões tem afetado a realidade do mundo desde o dia da queda. Mesmo nos casos de descendentes de Adão, que não desobedeceram deliberadamente a uma ordem clara e específica de Deus, a morte vem tragando-os sem misericórdia. Romanos 5,14. Novamente. Romanos capítulo 5, verso 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão,
o qual prefigurava aquele que havia de vir. A morte, ela reinou sobre todos. Pastor, mas eu não fiz isso, eu não tenho culpa. Tem culpa. Os nossos pecados, se fosse o Paulo lá, se fosse o Nicolas, se fosse o Gabriel lá, a gente ia agir da mesma maneira. E mesmo que a gente excluísse a condição do pecado original, a quantidade de ações do nosso coração diante do dia a dia, a gente já seria novamente reputado como digno do inferno. Não cremos, porém, que o evento mais pecaminoso da história humana aconteceu por acaso. Deus não perdeu o controle. E essa é a grande máxima do ensino bíblico. Nós não temos o diabo como um guerrilheiro que ele está lá na tocaia. Quando você olha a história, por exemplo, da guerra do Vietnã, em que havia a força do governo e a força rebelde. E a força rebelde, ela ficava escondida e ela queria fazer os ataques, mas ela não tinha poder, não tinha força, então ela fazia ataques cirúrgicos. Ela saía do buraquinho ali e voltava escondida. Essa ideia não é a ideia do reino de Deus. A ideia de que Deus ele está ali sentado na cadeira, daqui a pouco o diabo ele vai se esgueirando pelo canto ali das cadeiras, e aí ele vai lá e te dá uma mordida e te ataca e você sofre o pecado. Não é assim. E novamente a gente tem a dificuldade de que a ação permitida de Deus sobre a vida do diabo, ela é permitida com propósitos eternos que nós não temos conhecimento, não temos entendimento. Nós simplesmente entendemos que Deus ele controla todas as coisas. Então o pecado de Adão e Eva não foi uma coisa que aconteceu por acaso. Num cenário em que Deus está tentado na cadeira dele lá, Gabriel sai correndo, cutuca Deus, olha lá o que está acontecendo, Deus. Você não viu, não percebeu? O que é, Gabriel, o que está acontecendo? Olha aqui, abriu lá na nuvem, olha lá a figura de Adão e Eva, a figura da serpente lá tentando seduzir Eva. E aí Deus fala, pô, e agora? O que a gente faz? Será que dá tempo? E o anjo fala assim, vou lá e vou matar essa cobra. E agora? E comeu? Poxa, agora? O que a gente vai fazer? Deus coloca a mão na testa e fala assim, agora a gente tem que resolver esse problema. Quem vai se colocar a campo para resolver esse problema? Os anjos dão um passo para trás escondido, fica só a figura de Jesus, Jesus fica pego assim de surpresa, fala, bom, então tá, eu vou. Não funciona assim. A condição do pecado, a condição da queda e a condição nas nossas vidas tem toda uma permissão e uma soberania, um governo de Deus. Cabe a você, e eu conversei ontem à noite com a Vânia, tive um tempo com ela de conversa, cabe a você conseguir enxergar espiritualmente essa situação, como ela está acontecendo. O dano. Semana passada nós agradecemos a Deus pelo livramento da vida do André, do Felipe, da Vânia. Mas por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por quê? Indo mais pesado e mais fundo, por que Deus permitiu que acontecesse o que aconteceu com o nosso querido Rafael? Será que foi uma ação do diabo em que Deus ele perdeu o controle? Ou tinha uma razão em relação a isso? Por que Deus permite essas coisas? Se você não tiver uma vida espiritual, você vai olhar a tua vida como se fosse um cenário de perdas e ganhos. Como se fosse um contador, que você olha receitas e despesas. Nossa vida não é contabilizada dessa forma. Eu espero que esse exemplo que eu dei para vocês do Flamengo e do Vasco, ele fique gravado no teu coração como uma forma de uma ilustração do que está escrito de Gênesis a Apocalipse. A figura de um Deus soberano que guarda. Será que é motivo para a gente se desesperar? Eu digo a gente porque também eu me desespero. Eu vejo as dificuldades que vocês passam, eu também passo por dificuldades. Vejo alguns cenários que não são cenários agradáveis, não são cenários que são para você ficar tranquilo simplesmente. Mas se você tem a confiança e a comunhão com Deus, você consegue ter calma no seu coração. Você consegue esperar que a condição vire, que a situação mude. Porque Deus ele tem um propósito em todas as coisas. A soberania de Deus nos força a pensar que a criação do homem, com arbítrio e a queda que resultou disso, tiveram um propósito que serve aos interesses de Deus. A dor, a enfermidade, a perda,
cumpre o propósito de Deus. Efésios capítulo 1, verso 11. Efésios capítulo 1, verso 11. O 11, Por favor. nos diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Eu gosto muito desse versículo. Nele, força. Não é no meu estudo. Não é na minha capacitação, que com certeza existe, mas nele. Digo no qual fomos também feitos herança. A herança é um prêmio, a herança é um bem, a herança é uma determinação daquele que tem o domínio sobre aquele bem, e ele diz que nós fomos feitos herança. Predestinados. A palavra predestinados, ela tem a ver com uma coisa que foi determinada, um destino antecipadamente. Não foi uma coisa que aconteceu, você está dirigindo, você passa no buraco, fura o pneu, você vai trocar, eu tenho o step. Não, não é isso. A predeterminação de Deus, Deus falou assim, isso vai acontecer na vida da pessoa. Ele tem um propósito para que a coisa aconteça. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, segundo a vontade de Deus. Ou você é filho, ou você não é filho. E aí você vive como, ou não vive como. Aí é outra coisa. Eu, casado com Rosângela, eu posso ser um homem fiel, como posso não ser um homem fiel. Eu continuo casado com Rosângela. A minha aliança com a minha filha, eu, independente do que eu fizer, independente do que acontecer, eu nunca vou deixar de ser o pai da Luísa. Que hoje as pessoas mudaram, não é mais pai, é genitor. Aquele que gerou. Eu nunca, não vai ter nenhum exame biológico, não vai ter a determinação de nenhum órgão do governo, nenhum nível, qualquer que seja, que vai dizer ou vai fazer com que eu deixe de ser pai da Luísa. Não tem como. E Deus, ele fala a mesma coisa. Eu vos fiz herança. Eu predestinei, eu determinei antecipadamente que vocês fossem herança. Permitir que o pecado entre no mundo abre a porta para a demonstração da graça de Deus. Romanos, capítulo 5, verso 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Uma luz. Porque Deus permitiu a entrada do pecado no mundo. Para que a graça dele fosse abundante. Como que você vai se satisfazer com uma comida saborosa se você não tem fome? Como é que você vai ter alegria e prazer em entrar dentro de um chuveiro para tomar um banho se você não se sente sujo? Como que você não vai ter a alegria de você deitar na sua cama para você descansar se você não teve um labor e você não se cansou durante o dia? Eu lembro que o irmão Cláudio, quando ele ainda era vivo e vivia conosco, congregava conosco, ele reclamava muito que ele não conseguia dormir à noite. N vezes nós fomos visitá-los na casa deles. Era uma família que a gente tinha muito contato. E aí a esposa dele, a Naldinha, olhava e falava assim, como é que ele vai dormir à noite se ele dorme o dia inteiro? Ele acordava, tomava o café dele, deitava na cama e ficava vendo o jogo. Ele era também vascaíno. E ele ficava lá assistindo o jogo. E assistia o jogo, um jogo, dois, cochilava entre um e outro. Quando chegava a noite, ele não tinha a necessidade do sono, porque ele já tinha descansado todo o dia. Essa figura da graça de Deus, ela aparece exatamente como uma luz, porque tinha trevas.
Se fosse luz, não tinha trevas. Se tivesse trevas, não tinha luz. E aí a gente vê a condição da necessidade e da dificuldade, para que você possa olhar para a figura de Deus como alguém que realmente ele traz a luz, traz a resolução dos conflitos, das dificuldades. O mal produz estragos, miséria, destruição, mas a graça ataca esse vírus e transforma pecadores em santos para a glória de Deus. Deus, ele olha para a nossa vida pregressa e ele transforma as nossas vidas. Meu primo querido, que convivemos toda a nossa infância, nas férias em especial, a gente ia lá para a casa da minha avó, ia para a casa do meu tio, o pai dele, e quantas coisas que nós fizemos. A gente podia sentar aqui e falar N coisas, em que a gente fazia de todo tipo de sorte de tolice. Eu lembro que a gente matava tanto passarinho com espingarda de chumbo, que um dia o vizinho foi lá reclamar com meu pai e falava, olha, tá cheio de passarinho morto aqui. E a gente fazia isso achando que era coisa melhor. Isso para mim hoje é insustentável. Por que há essa transformação? Transformação de alguém que era de um jeito e hoje é de um outro jeito. O Paulo continua existindo, mas aquela história é uma história que ficou apenas no passado. Eu não me alego em contar uma história em que eu matei 5, 10, 15, 20, 30 passarinhos, pelo contrário. Eu consigo olhar hoje para a criação e olhar para a figura dos passarinhos, e olhar e falar, quão belos! E eu me entristeço no meu coração porque eu fiz um ato de maldade contra a criação do Senhor. E com certeza, cada um de nós fez coisas piores ou não. E isso, você consegue ter essa luz a respeito disso por causa do quê? Da graça de Deus. Paulo declara que a graça é maior que a desobediência de Adão. Novamente, Romanos 5, 16 e 17. Romanos capítulo 5, versos 16 e 17. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transforma de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância de graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A gente olha para o mundo e vê o mal. A gente não consegue olhar para o mundo e ver coisas boas. Uma igreja que nós temos orado por ela foi descoberta que o filho do pastor, ele abusava dos meninos na escola dominical. E aí aquilo veio à tona. E o pai dele, que era o pastor titular, tentou encobrir. E aí eles começaram a ficar indignados e começaram a fazer uma averiguação e descobriram que ele também estava desfalcando os recursos da igreja. O filho está preso. O pai está sob investigação. E no caminho para cá, na frente ali do metrô do Guará, um monte de plaquinha. Pastor fulano, renuncie. Pastor fulano, você é uma vergonha. Pastor fulano, você só está preocupado com dinheiro. Que coisa triste. Quando nós olhamos o mundo, a gente só vê o mal. Pessoas que não olham, não têm apreço em relação a outras pessoas. Pessoas que não se preocupam se outras pessoas vão se alimentar ou não. Pessoas que se preocupam apenas com seu próprio coração. E aí, dentro de todo esse espectro de negatividade, de malignidade, que nós viramos o ano em que o jingle lá, muita saúde no bolso, muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender, pessoas usando branco, pulando ondinhas, comendo lentilha, fazendo toda sorte de superstição. Passou e o Brasil ele continua o mesmo ou pior. Vamos esperar passar o carnaval, porque após o carnaval o Brasil começa a funcionar. Será que vai funcionar? Será que vai ter alguma mudança? Alguma coisa que realmente seja positiva? Não, não vai ter. Porque o ser humano, a cada dia que passa,
ele fica cada vez pior. O ser humano ele não fica melhor. A época do Natal, em que as pessoas elas têm aquele sentimento natalino de bondade, é uma coisa tão superficial como a minha mesa de trabalho, em que ela já perdeu o verniz e está parecendo a madeira. As pessoas elas não têm mais empatia umas com as outras. Alguns grupos, eles tentam fazer ações sociais, mas com motivação humana, trazendo pouca ou nenhuma satisfação ou resolução do problema realmente. O mundo ele é mau. Nós vivemos numa sociedade má, composta de homens e mulheres más. Não há figura de pessoas boas neste mundo. Nós não temos referências dentro do mundo cristão. Nós não temos. Nós vemos a todo tempo pessoas sendo apresentadas como pedófilas, como pessoas que são defraudadoras de dinheiro, criando todo tipo de estratégias para extrair recursos das pessoas, olham para as pessoas apenas como recursos financeiros. Como que nós podemos sobreviver dessa forma? O apóstolo Paulo ele vem falando que a graça ela é maior do que a desobediência de Adão. A graça ela é maior que a desobediência dos homens, do que a traição dos homens. E é nisso que a gente tem que se apoiar. Mas as pessoas que não têm Deus, como que elas sobrevivem? Não sobrevivem. Elas se arrastam como pessoas mortas, como zumbis pelas ruas. São pessoas que não conseguem enxergar um futuro. Estão casando e se dando em casamento. Apocalipse fala isso. Pessoas casando e se dando em casamento. Fazendo seus labores como se estivessem construindo alguma coisa. E a volta do Filho do Homem diz que é como um relâmpago que corta do ocidente para o oriente. Acabou. E agora? Eu tenho lá tantos buquês de rosa na minha floricultura, ou eu tenho tantos alunos na minha academia, ou eu tenho tantos membros na minha igreja, ou eu tenho tantas embalagens lá no negócio. O que isso vai contar na eternidade? Nada. Aquela máxima de que quando houver o juízo de Deus, ele vai estar e vai passar, e conforme vai passando o tempo, eles vão mudando a mídia, né? Primeiro falava que era um Xerox, depois ele fala que era um filme VHS, depois fala que é um CD, depois é um DVD, é um streaming, um YouTube. A grande verdade é que você vai estar diante do Senhor e você vai poder contemplar toda a sua vida. E naquele momento vai ser um momento de dor e dificuldade. Em que você vai olhar e falar assim, poxa, eu me preocupei tanto com isso, e isso tinha tão pouco valor. Eu poderia ter feito tão mais coisas, eu poderia ter alcançado tantas vidas, eu poderia ter feito tanto, eu poderia ter amado mais. Há um amor muito mais do que a música do John Lennon, All Needs Love, entendeu? Tudo que você precisa do amor. Será que é só o amor? Nós vamos falar hoje à noite também sobre essa questão da manifestação do amor e a manifestação da cruz, em que nós temos que ter a cruz sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele declara que essa graça é maior, e ele conclui, Romanos 5:20. Romanos 5:20, Luli. Sobreveio a lei para que a habilitação ofensa, mas não que abrirão o pecado superando a graça. Para que tem a lei? Para você saber qual que é o seu grau de santidade com o Senhor. Não é aquilo que te salva. Os judeus olhavam para essa situação e falavam assim, nós temos que cumprir toda a lei. A gente não consegue cumprir toda a lei. Por isso que Jesus, ele resume a palavra dele, a lei e os profetas, ele resume amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O amor a Deus, ele tem a ver com a sua manifestação de amor ao próximo. Como que você age? Como que você age diante das pessoas que estão com lutas e dificuldades? Como que você age? Ontem, confessar um pecado, sempre que viro meu cartão, eu compro o kit de alimentos aqui para a igreja, que a gente doa lá para a favela, e a minha fatura está alta, e eu estou com alguns pensamentos, algumas dificuldades, compartilhei isso com a Rô, e aí ela perguntou para mim assim, vamos comprar o alimento? E eu falei, semana que vem. Não confiei em Deus. Poderia ter confiado, não confiei. Então, o mesmo cenário que passa dentro do coração de vocês, passa no meu coração também. É uma luta
Será que eu vou continuar confiando? Será que eu vou realmente permitir que esta graça, ela superabunde ou não? Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos teu nome. Queremos, Pai querido, pedir perdão ao Senhor pelo nosso coração, pela falta que nós temos, Pai, de confiança no Senhor. Nos abençoa, Pai querido, nos traz a luz e a direção para que nós possamos cada vez mais nos conformar à tua graça, ao teu amor e à tua vontade. Ora em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Vamos descer para tomar o nosso